Olá, hoje a nossa aula é sobre meiose e aneuploidia. A diferença entre a aneuploidia e a euploidia é que no caso que a euploidia é uma mudança no conjunto inteiro dos cromossomos. No caso as aneuploidias não, elas vão ter uma alteração em apenas um cromossomo. Esse cromossomo ele pode faltar, esse cromossomo ele pode vir a mais, ele pode vir extra. Então, nesses casos, na parte animal, os indivíduos vão nascer, mas eles vão nascer com algumas síndromes. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, veja, primeira coisa que é importante saber sobre as aneuploidias, que são alterações numéricas. Então, eu vou alterar alguma coisa no número da quantidade total dos cromossomos. Então, como assim essa alteração, Carol? Veja, os indivíduos eles apresentam células que podem ser haploides, ou eles vão apresentar células, geralmente são os gametas, né? Vamos falar um pouquinho da gente, nosso exemplo, ou células, no caso as somáticas, que são diploides. Então, isso é o que a gente carrega cromossomicamente dentro da gente. No caso da meiose, veja que é a redução ao meio, né, onde uma célula, ao final de dois processos, de duas etapas, formam 4 células com a metade da carga cromossômica. Então, no caso da meiose, ela vai transformar uma célula diploide, que pode ser uma ovogônia ou uma espermatogônia, em células haploides, que são os espermatozoides ou os óvulos nas mulheres. Muito bem. Quando ocorre essa alteração numérica, ou seja, vamos pensar no ser humano, ele é o indivíduo que tem 46 cromossomos no total, ou 23 pares, e aqui no caso, quando ele é haploide, ele vai apresentar apenas 23 cromossomos, porque durante o processo de fecundação vai ter que juntar 23 mais 23. Então, quando acontece uma alteração numérica nessa quantidade cromossômica, então nós falamos que esse indivíduo ele está desenvolvendo uma cromossomopatia, ou seja, uma alteração da quantidade de cromossomos. Existem vários tipos, nós temos o que nós chamamos de monossomia. Essa monossomia, o nome já está falando, vai alterar apenas um tipo de cromossomo e nós temos uma operação matemática que a gente fala que é 2n menos 1. Nós temos casos de nulissomia. Se é nulissomia, significa que vai estar ausente, nulo, 2n menos 2, ok? Nós temos um outro caso de trissomia. Então, trissomia agora vai aumentar um cromossomo, 2n mais 1. E nós temos casos de tetrassomia, ou seja, 2n mais 2 cromossomos. Então, esses tipos de cromossomopatias vão gerar síndromes e os indivíduos podem ser pouco afetados ou eles podem ser muito afetados. O que mais o vestibular trabalha com vocês é a síndrome, né? Vamos colocar aqui. É a síndrome de Turner, que afeta geralmente mulheres. O normal da mulher seria ela ter 46 cromossomos, né? 46 e ser XX. No caso da Turner, ela é 45X, ou seja, ela perdeu um cromossomo sexual, ela só tem um X. Isso vai ter uma grande alteração na parte reprodutiva dessa mulher, ela tem baixa estatura, ela tem uma inserção do pescoço diferenciada, mas ela não sofre retardo mental. Então é uma mulher que ela pode socialmente estar inserida, tudo normal. A única coisa é que ela tem um infantilismo das suas genitálias e a sua parte reprodutiva não vai funcionar, ou seja, ela não vai ter capacidade de ser mãe, de gestar. Uma outra síndrome que nós temos, e muito conhecida, é a síndrome de Down. E é uma síndrome que pode afetar homens, mulheres, né, ou homens. No caso normal, então, seria ser 46XX ou 46XY. Nesse caso, esses indivíduos sofrem de trissomia do cromossomo 21, ou seja, vai vir um cromossomo extra no parzinho 21. Então, no caso, se for mulher, vai ficar 47XX mais 21. Esse mais ele está indicando que é um cromossomo extra no par 21. Se for homem, ele vai ficar 47XY mais 21. Então, essas são as indicações. Nós temos um outro exemplo, por exemplo,
Klinefelter. Essa síndrome, ela afeta apenas homens. Esses homens, na verdade, o normal seria ser 46XY, na verdade eles vão ser 47XXY, ou seja, eles vêm de um processo onde não ocorreu a disjunção do par X, da parte feminina, né? Então, quando junta, fica XXY. Esses homens, eles vão ter retardo mental, eles vão ter infantilismo sexual, problemas cardiovasculares, enfim, é uma síndrome que afeta bastante os indivíduos. Existem outras, Edwards, Patal, vocês podem estar aí procurando, buscando aí na internet, entre tantas outras síndromes, os efeitos e o que acontece. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é o efeito da aneuploidia. Até um próximo encontro.